Bem, tô aqui nessa lindeza sem fim, sem maquiagem, só derrota. Mas por um motivo justo, eu hoje vou fazer pra vocês um vídeo de Get Ready With Me, que eu já tinha prometido, né? Com maquiagem para as festas de fim de ano. Só que ele acabou virando um Get Ready especial, vai ser no estilo maquia e fala, então eu vou mostrando os produtos, mostrando o que eu uso e conversando ao longo da maquiagem e mostrando os produtos da linha da Mariah Carey para MAC, que acabou de ser lançada, e eu acho que alguns produtos têm cara de maquiagem para festa de fim de ano. Então, vamos começar. Eu tô sem nada no rosto, sem primer inclusive, porque vocês me pediram pra eu mostrar como é que eu passo o Prep and Prime Smoother. Então eu deixei pra aplicar ele pra vocês verem como eu aplico, já que vocês pediram. E eu tô com a pele levemente preparada, com apenas uma borrifada desse Lightful, desse tônico Lightful C, porque ele deixa a pele linda antes da maquiagem, e com um pouquinho do hidratante facial da Marina Smith, que é ótimo para ser usado antes da maquiagem. Ele deixa a pele super bonita, já dá uma certa... Ele tem um efeitinho muito de longe, tipo de primer, ele ajuda a maquiagem a deslizar mais fácil. Então eu preparei a pele com esses dois produtos, que são os produtos que eu uso normalmente todo dia antes de me maquiar atualmente. Primeiro, o Prep and Prime Skin Smoother, que é um primer suavizante da MAC. Ele vem assim, ó, ele é um creminho compacto, tá? Então, vamos lá aplicar. Eu aplico com pincel, eu gosto de aplicar com pincel assim, ó, de Duo Fiber, menorzinho, de topo chato. Eu gosto desse aqui da Real Techniques, que é o Stipping Brush. Ou gosto de aplicar também com 130 da MAC, tá? Hoje eu vou usar o da Real Techniques. Então, o que que eu faço? Ó, eu carimbo o primer e vou aplicando ele no rosto. E dou uma reforçada nessas áreas aqui, onde já a gente forma mais linha de expressão. Então, quem tiver mais linha de expressão, pode aplicar ele aqui. Não é o meu caso, as minhas linhas de expressão são na testa, no meio da testa. E eu gosto de aplicar ele mais também nessa região aqui, ó, que ele como tem um disfarcezinho óptico, onde eu tenho os poros um pouquinho mais largos, né? Aqui, ó, no queixo. Pronto? Primer aplicado. Vamos para a base. Eu hoje vou usar a Prolong Wear, essa Prolong Wear da MAC de tubinho, que ela é um pouco mais leve, é aquela que é a prova d'água, que ela é um pouco mais leve que a Prolong Wear tradicional. Então vocês vão ter a oportunidade de ver também essa base que eu ainda não usei aqui pra vocês em ação. A minha cor é a NC30, tá? Vou colocar uma gotinha aqui na minha paletinha. E vou vir com um pincel de escovinha, dessa vez, para aplicar. Esse aqui eu dei Etude House, tá? Então, como é que eu faço? Ó, eu carimbo ela na superfície para espalhar igualmente no pincel, tá vendo? E aí venho aplicando no rosto. Essa base, ela tem uma boa cobertura e ela seca rápido. Então, a gente tem que aplicar em seções do rosto, e é melhor aplicar com esse tipo de pincel aqui, porque ele vai espalhando rápido e já vai ilustrando. Eu gosto sempre de dar um acabamento com uma esponjinha, né, pra a base fixar mais na pele, como eu já mostrei pra vocês. Eu desço sempre um pouquinho pro pescoço, porque
É bom a gente descer sempre um pouquinho da base do pescoço. Tem gente, dependendo da base, se for uma base mais pesada, passa na orelha também. Mas eu acho que hoje não é o caso porque eu não vou ficar de cabelo preso. Então, ó, esse é o resultado final da base. Eu acho que é uma base que fotografa muito bem. Ela tem uma aparência de boa cobertura, mas não uma cobertura tão intensa quanto a da outra Prolong de vidrinho. Então, assim, eu gosto bastante. Eu compararia essa base da MAC à Perfection Lumière da Chanel, que eu adoro. Eu acho que essa da MAC tem uma textura que lembra bastante a da Chanel. A minha da Chanel acabou e é muito mais cara, então, como custo-benefício da MAC foi melhor pra mim. Então, eu acabei substituindo a minha Perfection Lumière pela Prolong Wear Waterproof, que é a prova d'água, né? Então ela tem uma resistência maior. Essa é uma base que ela nem precisa selar muito. Mas eu vou dar uma leve selada nela com esse pó da Dior que vocês sabem que eu amo, que é o Forever and Ever. Mas é uma selada muito leve, uma camadinha muito leve com esse pincel da Miss Friend aqui, que é esse grande, né, de pó. Ó, vou tirar bastante o excesso de pó só pra dar uma seladinha na pele. Eu não vou passar muito pó. E também porque esse pó tem difusores óticos, então ele dá meio que uma photoshopada na pele, deixa a pele bonita, por isso que só uma camadinha dele com esse pincelzão já resolve. Então agora eu vou pra parte do contorno, né? Eu faço só o contorno aqui e debaixo do queixo, porque eu sou cheia de paranoia aqui com o meu queixo. Então eu vou passar o contorno que vocês sabem que eu uso, que é esse All the Right Angles, esse kit aqui da MAC, All the Right Angles, que ele chama. O meu é na cor medium, então eu vou usar esse tom aqui mais escuro. Com esse pincel que foi da linha Vibe Tribe, tá? É um pincel de edição limitada. Ele tem esses dois tipos de cerda aqui. E é o pincel 125 SE. Ele não tá disponível na linha regular da MAC, tá? Eu, na verdade, já tenho isso aqui cavadinho. Então, é só pra dar uma chamada mais pra cá. Por isso é que eu nem uso um pó de contorno muito escuro, nem creme. Que eu acho que pra mim não precisa. Agora que a pele já tá pronta, eu vou passar o primer. Eu vou usar esse da NARS, que pra mim ele é o melhor primer que tem de olhos. Então, vou aplicar ele no olho com o dedo mesmo. Logo depois do primer, eu gosto de acertar a sobrancelha. Eu descobri recentemente esse gel para sobrancelha da MAC, que é o Prolong Wear Waterproof Brow Set. O meu é na cor Quiet Brunette. Só ele já resolve a parte de correção da minha sobrancelha. Olha, tem um pincelzinho bem pequenininho. E aí, ó, eu só vou penteando. Eu começo do meio, porque eles, como solta mais produto, né, na primeira passada, então eu aplico mais aqui pro meio. E aí, o que sobra que eu passo aqui dentro. Como esses fixadores com cor para sobrancelha sempre deixam, né, dão uma borradinha na pele, eu venho com a minha esponjinha. Essa aqui é a Miracle da Real Techniques. Só aqui em cima, que ela age como se fosse uma borrachinha. Ela dá uma apagadinha nos resquícios do produtinho. Só para dar uma fixada maior na sobrancelha e tá pronto. E agora a gente vai para a maquiagem do olho. Eu vou usar o quarteto maravilhoso, que é esse quarteto dourado, chamado I'm That Chick You Like. E eu vou começar como eu sempre faço. Eu faço a base mais escura e depois vou aplicando os tons mais claros por cima. Eu vou usar para aplicar no canto esse pincel da Sephora aqui, que é da linha Pro da Sephora. Ele chama
é um pincel para côncavo número 17, porque ele me dá um controle maior da intensidade da sombra mais escura que eu vou aplicar. Ó, então o resultado final dessa primeira parte, claro que não tem nenhum acabamento, então tá sobrando sombra, a gente ainda vai fazer essa parte do acabamento. Agora eu vou vir com essa sombra aqui que chama Whenever You Call e vou passar ele em toda a pálpebra móvel. E vou passar ela em toda a pálpebra móvel, usando o meu pincel favorito da MAC, que é o 221. Então, ó, não tem mistério, especialmente com esse pincel, só ir aplicando, que ele tem um tom bem do tom da pele mesmo. Essa sombra é que foi a responsável por eu me apaixonar por esse quarteto. Essa sombra, ela sai muito pouco no pincel. Eu gosto desse pincel 221 por isso, que ele tira essas sombras mate, que são mais durinhas da MAC, com um pouco mais de facilidade. E aí eu tenho que ir tirando e colocando, né? Pegando ele da embalagem, colocando para dar mais intensidade. Mas esse pincel é o melhor pincel da vida, a gente não tem mistério, porque assim, ele é pequenininho, então você vai controlando bastante a quantidade de sombra que você quer. Eu passo, inclusive, onde eu fiz o côncavo, só que não muito, né? Focando mais a cor clara do canto interno até quase chegar no canto externo. Aí eu não reforço muito, só dou uma batidinha na cor, mas depois eu ainda venho com um pincel sujinho ainda da cor mais escura para dar uma reforçada, para não ficar aquele delimitado de uma cor e outra, para ter uma transição suave. Então, porque aí se você precisar reforçar mais um pouco a cor, você vem com o resto que sobrou do pincel, que você usou a cor mais escura. Então, assim, eu gosto de fazer, né, digamos, de trás para frente, primeira parte mais escura, que é mais clara, para isso, porque eu não gosto muito dessa divisão, eu gosto da cor, né, da transição da cor mais suave. Esse é o resultado final, pra mim. Digamos assim, uma maquiagem de, vou passar o Natal com a minha família em casa, ela já seria o suficiente, né? Aí eu partiria pro delineador, iluminaria um pouquinho no canto interno aqui com essa, mas vamos fazer uma maquiagem de festa? Aqui vocês já tiveram uma ideia de uma maquiagem mais simples para festa de fim de ano. Então, e também, assim, essas cores não são... Tirando essa aqui, que é um taupe mais brilhante, essas cores também não são muito difíceis de serem encontradas, né? É um dourado, né, médio, essa aqui tem a Rice Paper, tem de outras marcas que tem um tonzinho de manteiga também. Mas aí o que eu vou fazer? A gente quer brilho. A gente vai para essa sombra aqui do kit e vai com o mesmo pincel, tá, gente? E vou depositar ela especialmente no meio do olho. Do meio para fora. Porque ela é um pouco mais escura que a dourada que a gente usou de base. E ela tem muito brilho. Aí se eu achar que escureceu demais, eu volto ou com essa aqui clareando. Vamos ver o resultado, porque eu ainda não usei esse kit, né? Eu dei uma experimentada leve no dia do lançamento da coleção, então eu tô conhecendo os produtos aqui junto com vocês. Quando a sombra tem muito brilho, que é o caso dessa sombra aqui, tá vendo? Ela tem muito glitter. Então a gente não deve aplicar ela arrastando, tem que ser depositando, aliás, quase todo tipo de sombra. Mas especialmente as que tem brilho, para não cair brilho no seu rosto e também para o brilho não ficar muito espalhado, para o brilho ficar concentrado onde você quer.
vou trazer ela só levemente pra cá, porque ela realmente dá uma escurecida na outra mais dourada. E aí o que eu vou fazer de novo? Vou vir com essa douradinha aqui, a douradinha média, fazendo mais o canto interno até o meio, pra dar uma iluminada. Aí eu vou pegar essa sombrinha aqui mais clara e vou dar só uma iluminadazinha aqui no canto. Com a pontinha do pincel. Eu sou uma pessoa mais clássica, como você já me conhece, quem acompanha o canal aqui já sabe. Então assim, quem é uma pessoa que quer, eu quero uma maquiagem mais aparecida, reforça mais o canto externo e usa essa sombra aqui molhada, com o pincel molhado para aplicar para os brilhos aparecerem mais, tá? Então é a dica que eu dou. Agora eu vou voltar com um pincel mais escuro para dar uma última reforçada no côncavo. E vou pegar essa mais clarinha aqui e passar rente à sobrancelha. Pra não usar o mesmo pincel, eu gosto de usar o pincel de iluminador pra fazer essa parte aqui. Então eu gosto desse da Real Techniques, chama Setting Brush. Eu pego ele só na pontinha aqui e vou muito de leve aplicando a sombra mais clara rente à sobrancelha. Só pra trazer uma luz leve pra maquiagem, só pra subir um pouco a sobrancelha e dar uma luz leve. Por isso até que eu prefiro usar esse pincel, porque ele pega de maneira bem suave, bem mais suave que um pincel de sombra. Aí agora eu vou delinear os olhos, vou fazer a parte do delineado com o delineador da linha da Mariah, que ele é um marrom quase preto. O que eu gostei desse delineador é que ele é um marrom que quando ele seca ele fica bem mate, quase preto. E vou fazer o outro lado. Então esse, é o resultado final do delineado. Aí agora eu vou para a parte de corretivo. Eu atualmente de corretivo eu tô usando uma combinação leve desses dois tons aqui da MAC, que é um peach, que só tem nessa paleta, ele é desse corretivo Studio Finish, com o NC35. Então eu carimbo um em outro. E pro corretivo ficar mais suave, eu uso uma gotinha desse óleo da Clarins antes, só pra dar uma olhada no pincel. Uma gotinha quase inexistente, não dá nem pra ver. Aí eu aplico ela bastante, ele na mão, tiro o excesso na mão e venho no corretivo. Aqui. Só pra uniformizar o tom da pele. E dar uma neutralizada. Uma camadinha bem leve mesmo, gente, só para neutralizar, para preparar para o próximo corretivo. Aí eu venho, com uma Beauty Blender minizinha, pequenininha. Essa aqui é da Forever 21. Comprei lá. Um kitzinho com 4. E aí eu venho aqui, só pra tirar o excesso, pra não craquelar o corretivo. Aí venho com o corretivo que eu gosto de usar, que é o Creamy Concealer da NARS, na cor Custard. Também só um pinguinho, porque esse corretivo em mim, ele vinca demais.
Eu coloco ele mais na parte interna. Aí agora vamos espalhar o corretivo. Sempre puxando para baixo, eu dou uma puxada também para esse canto interno. E tomando cuidado para não tirar o desenho do delineado. Então, aqui tem que aplicar com muito cuidado. Esse corretivo da NARS, ele acumula muito em mim, ele tem um bom resultado, mas acumula muito em mim. E a cor também fica um pouco clara, então o que que eu faço? Eu paro nesse momento, vou para blush, batom e depois é que eu venho com a Beauty Blender pra tirar possíveis vincos, alguma coisa que tenha ficado. E aí agora a gente vai pra máscara de cílio, eu vou usar duas da MAC. Eu vou preparar com essa branquinha aqui, que é chamada False Lashes Maximizer. Tá vendo? Ela é branquinha. Você já conhece, que tem vídeo resenha dela aqui no blog. Eu gosto de aplicá-la porque ela dá uma encorpadinha nos meus cílios. Ela não é daquelas que deixa os cílios muito brancos, não, sabe? Aí eu espero dar uma secadinha. Enquanto ela dá essa primeira secadinha, eu vou aplicar a parte dos lábios. Eu vou usar o lápis, que é também da linha da Mariah, o New Ombre, só pra fazer o contorno do lábio. Ele tem um tom bem nude que neutraliza o tom dos lábios. Uma das coisas de 2016, um hábito que eu adquiri foi isso, de passar um lápis nude bem no contorno mesmo, dar uma esfumadinha para definir contorno e evitar que o batom gloss, especialmente o batom líquido, também escorra. Ó, vocês veem que assim, praticamente não parece que eu tô de contorno, né? Mas é só para ele dar uma uniformizada para receber o gloss. Vou usar o gloss da coleção chamado It's Just Like Honey, que ele tem cor de mel mesmo. Ele é um gloss que tem uma certa coberturinha. Esse aqui é o resultado do lápis com gloss. Uma coisa bem nude. A parte dos lábios está pronta. Vou voltar para o rímel. Eu vou usar o Insta Curl da MAC também, que é aquele que a escovinha gira. É bom que vocês vão ver ele em ação também. Eu gosto de fazer a primeira aplicação dele com a escova do jeito que ela tá, sem curvatura nenhuma, tá? Durante a minha maquiagem tenho um método curioso nessa parte da máscara de cílios, do rímel, né? Porque eu aplico uma camada em cada olho, aí eu primeiro aplico primer em cada olho, passo batom, aí aplico uma camada, vocês vão ver que eu vou pra parte do blush. E aí, pra finalizar, pra dar tempo das camadas secarem e também a máscara não acumular. Tô gostando bem dessa máscara, até porque ela é resistente, deixa um efeito bonito no olho. Não é como a minha preferida da Charlotte, mas é uma máscara muito boa. E ela é até mais resistente ao calor e ao suor do que a máscara da Charlotte, apesar da marca não dizer que ela é a prova d'água. Então, ó, eu apliquei essa primeira camada da máscara. Lembrando que o corretivo ainda tá lá, eu tô deixando ele acumular tudo que ele tem que acumular antes de finalizar a parte do corretivo. Aí agora, eu vou pro blush. O blush é o Sweet Sweet Fantasy. E vou aplicar com esse pincel aqui, que é o pincel de blush da Chanel.
Eu amo esse pincel, apesar dele ser um pincel muito caro, eu comprei na última vez que eu viajei, mas ele vale cada centavo, porque ele deposita, ele é muito macio e ele deposita o blush exatamente no lugar que você precisa. Agora vamos para mais uma camada da máscara de cílios. Ainda, eu passo 3 camadas dessa máscara além do primer, tá? A segunda camada também passo com a escovinha ainda reta. Mas com a parte que é mais curvinha pra dentro. Duas camadas da máscara de cílio. E aí agora a gente espera dar uma secadinha. Então, enquanto a gente espera dar uma secadinha nessa penúltima camada, eu vou vir com a Beauty Blender aqui, onde normalmente o corretivo da NARS acumula em mim. Então, ó, o que eu faço? Eu puxo, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá acumuladinho aqui. Então, eu venho com a pontinha dessa Beauty Blender e venho tirando o acumuladinho. A mesma coisa no outro olho. E aí depois venho com a parte mais gordinha, né? E venho dando uma igualada. Desço um pouquinho até pra dar uma suavizada nessa parte do blush. Pra não ficar aquele blush muito marcado em cima. E agora a gente vai para a última camada da máscara de cílios. Aí é que a mágica da escovinha vai acontecer, ó. Você gira ela aqui nessa parte, ó, inferior, tá vendo? E ela vai curvando. Você pode curvar ela até essa curvatura aqui. Mas eu não gosto muito porque eu acho meio sem jeito. A curvatura ideal pra mim é essa aqui. Aí eu vou com essa parte curvadinha aqui, ó, trabalhando a parte interna. Eu dou uma piscadinha aqui para dar uma leve carimbada nos cílios inferiores. E venho com a minha Mini Beauty para tirar algum resquício de máscara que fique nessa piscadinha aí que eu dou. Só com a pontinha, só para retirar. E aí agora a gente vai vir com o produto mais luxo e glamour, que é o pó de corpo, chamado Touch My Body, que é um iluminador em pó. Eu abri o meu só um pouquinho para ele não ficar espalhando na embalagem. Ele vem com essa esponjinha que é para você passar no seu corpo. Coisa bem perua, bem Mariah, mas é claro que eu não vou usar essa esponjinha por enquanto, porque eu vou usar ele só no rosto, abrir só um pedacinho. E vou usar aqui com o Setting Brush da Real Techniques. Ele é ótimo para passar iluminador, ó. Peguei um pouquinho só, vê que ele é bem pigmentado. Vamos tomar cuidado, tomara que não aconteça um desastre aqui, que fique super escuro. Porque ele tem um tom meio bronze, vou passar só aqui nessa área do C, descendo um pouquinho. Com bastante cuidado, porque ele é bem pigmentado. Vou passar o que sobrou um pouquinho aqui na ponte do nariz e na ponta. Eu não sei se aqui no vídeo ele vai ficar pouco, mas eu tô com medo dele ficar exagerado. Então, eu também não estou exagerando na quantidade de iluminador, só na edição que eu vou ter uma ideia melhor de como é que fica. Então, eu tô com medo de ficar uma coisa meio, né? Até porque ele é meio brilhosão. Tá vendo? Ele é bem dourado, bem quase bronzeado.
Então também não vou exagerar aqui, porque aqui pra mim, na luz que eu tô, não tá aparecendo muito. Mas é o que eu faço, pra garantir que não vai ficar uma coisa muito escandalosa, eu vou vir com a minha coxinha molhadinha, vou pegar aquele meu pozinho da Dior, vou dar uma pressionada leve nele, pra assentar o corretivo e pra diminuir o exagero do iluminado, se tiver algum. Só para ele não ficar muito iluminado aqui. Vou tirar o excesso do pó com o outro lado. Tá pronta a minha sugestão de maquiagem de festas. Espero que o iluminador não tenha ficado muito escandaloso. Espero que vocês tenham gostado do Maquia e Fala e Mostra, os produtos da linha da Mariah. A linha da Mariah começou a ser vendida no Brasil na semana passada. Alguns produtos, como o Maravilhoso, já estão esgotados, mas fica de olho porque pode ser que a MAC reponha. Aquele iluminador, que é um iluminador chamado My Mimi, que é um iluminador in Extra Dimension compacto, que tem uma carinha da Mariah, ainda não veio para o Brasil, tá? E existe um gloss chamado Butterfly Bling, que ele também só é vendido no site, assim como o pincel. Existe um pincelzão Kabuki, também na coleção, que ele só está sendo vendido na Sephora online. E que dizem que o pincel, na verdade, é um pincel para aplicar esse pó maravilhoso, lindo. Gente, eu fico me imaginando se um dia eu vou pegar essa esponjinha e vou passar esse pó brilhosão no meu corpo, mas eu acho que só por curiosidade, um dia nem que seja para ficar em casa para ver como é que é, eu vou fazer. Eu não peso na mão da minha maquiagem de olho, então isso aqui é o que eu realmente uso na vida real. Eu acho que ficou uma maquiagem bem chique e elegante. Eu acho que a coleção tá toda assim, muito perua, elegantona, toda trabalhada no nude e no dourado. A coleção realmente tá linda, realmente dá vontade de ter tudo. Espero que quem tenha visto tenha gostado de ver os produtos e tenha gostado de ver uma sugestão de maquiagem que é fácil de fazer, porque apesar dos produtos serem da coleção, são produtos gloss nude, lápis de boca nude, são blush pêssego, são produtos que também podem ser adaptados para outras cores. São cores que eu amo usar em festa de fim de ano, marrom com dourado, eu acho que super combina, e são tons que pessoalmente eu adoro. Continuem acompanhando o site, que essa semana, eu vou adiantar para vocês aqui do YouTube, vai passar por uma reformulação visual a partir de amanhã, que é dia 23, que é o dia do aniversário do blog. O blog oficialmente vai começar a se chamar DZL Blog, não mais Dazzle Blog, para facilitar, para tornar a vida mais simples. Então, que já é o endereço do blog, DZL Blog, eu tô assumindo o endereço do blog como o nome oficial do blog agora, que chama DZL Blog. Então, continuem acompanhando o DZL Blog pelo site dzlblog.com e pelas redes sociais que levam o nome de DZL Blog. Os links vão estar para vocês aqui no final, também tá aqui em cima na capinha do YouTube, tem todos os endereços para vocês. Um excelente Natal, um excelente Réveillon. Não se esqueçam que o importante das festas, claro, a gente quer estar bonita, mas é estar também com as pessoas que a gente gosta, poder fazer o bem não só para quem a gente gosta, mas também para outras pessoas que estejam próximas da gente, que precisem da nossa ajuda, e usem esse momento para comemorar e para celebrar aqui. E até o vídeo da semana que vem, onde eu vou mostrar os produtos que eu mais gostei em 2016. Até lá!